O ar estava carregado de expectativa. A cidade de Jerusalém, um caldeirão de peregrinos da Páscoa e tensões políticas fervilhantes, estava prestes a testemunhar um acontecimento que dividiria a história em duas. Era a noite final do ministério. Terreno de Jesus, uma noite gravada no tempo e na eternidade. O peso do mundo, literalmente, repousava sobre seus ombros. Ele era o Cordeiro Pascal destinado ao sacrifício. Ainda assim, nessas horas finais, escolheu revelar a profundidade de seu amor pela humanidade e sua angústia por seus discípulos, que logo seriam dispersos como ovelhas sem pastor, e ele sabia das provações que eles enfrentariam, das dúvidas que corroeriam sua fé. Mas, acima de tudo, sentia o peso esmagador do pecado, o seu, o meu, o de todo o mundo pressionando sobre ele. Esse era o fardo que ele veio suportar. O cálice que escolheu não recusar, a hora havia chegado. No cenáculo, sob a luz suave das lamparinas, Jesus compartilhou uma última refeição com seus discípulos. Não era uma ceia comum, era um seder pascal, repleto de simbolismo e séculos de tradição. Mas Jesus, o mestre contador de histórias, estava prestes a dar novo significado a esse antigo ritual. Ele partiu o pão, um símbolo de seu corpo, que em breve seria partido por eles. Ele derramou o vinho, representando seu sangue, a própria essência da vida que ele derramaria voluntariamente. Essa era a nova aliança, selada não com tinta, mas com seu próprio sacrifício. E então, em um ato de humildade desarmante, ele amarrou uma toalha na cintura e começou a lavar os pés de seus discípulos. Isso era o serviço em sua forma mais pura, um rei servindo seus súditos, um salvador demonstrando o alcance ilimitado de seu amor. No jardim do Getsemane, sob as antigas oliveiras, Jesus orou intensamente, sabendo das provações que se aproximavam. Seu rosto, marcado pela tristeza, refletia o peso dos pecados do mundo, pesando sobre ele. Seus discípulos, cansados pelos acontecimentos do dia, lutavam para manter-se acordados, com as pálpebras pesadas de fadiga. Enquanto Jesus derramava seu coração ao Pai, suas orações estavam cheias de dor crua e sem filtros. Pai, se quiseres, afasta de mim este cálice. Contudo, não se faça a minha vontade, mas a tua. Neste momento de sofrimento profundo, ele encontrou força em sua fé inabalável e em seu compromisso com a missão divina. Gotas de suor, como sangue, caíam ao chão, um testemunho do peso excruciante que ele carregava. Mesmo em sua dor mais profunda, a determinação de Jesus permaneceu firme, seu amor pela humanidade inabalável. Mesmo enquanto os cânticos ainda ecoavam no cenáculo, uma sombra pairava sobre Jerusalém. Judas, um dos 12, abrigava traição no coração. Seduzido pela ganância e consumido pelas trevas, ele havia feito um pacto para trair seu mestre, seu amigo. Jesus, plenamente ciente da traição, a anunciou abertamente. Suas palavras atravessaram o coração dos discípulos como estilhaços de gelo. Confusão, medo e suspeita tomaram conta da sala. Eu o defenderei até a morte, Senhor, disseram. Mas Jesus sabia o que estava por vir. O cálice do sofrimento deveria ser bebido por ele, sozinho. O jardim do Getsemane, lugar de consolo e oração, o aguardava. Foi lá, sob o manto da noite, que Jesus enfrentaria sua hora mais sombria. O frio da noite se intensificava, enquanto Jesus estava diante de Caifás, o sumo sacerdote. Acusações falsas voavam como dardos venenosos. Torciam suas palavras, zombavam de seus ensinamentos, e o condenavam pelos próprios milagres que revelavam sua divindade. Por tudo isso, Jesus permaneceu em silêncio, sua postura, um contraste marcante com as acusações furiosas que recebia. Ele foi então levado diante de Pilatos, o governador romano, um homem preso nas armadilhas da conveniência política. Não encontro culpa alguma nele, disse. Contudo, cedeu à pressão da multidão,
lavando as mãos do caso com uma mistura de covardia e resignação. A justiça foi zombada, a verdade pisoteada. Mas, acima do clamor e do caos, um plano divino se desenrolava. O Cordeiro de Deus estava sendo levado ao matadouro, um sacrifício ordenado antes da fundação do mundo. Enquanto Jesus suportava a agonia da flagelação romana, seu discípulo Pedro, consumido pelo medo, o negava 3 vezes. O canto do galo foi um lembrete arrepiante da traição de Pedro e da fragilidade da natureza humana. Ou não o conheço. Mas mesmo no fracasso de Pedro, há um vislumbre de esperança. Pois Jesus, em sua misericórdia infinita, perdoou Pedro. E é esse mesmo perdão que é oferecido a nós. Não importa quão profundas sejam nossas falhas ou graves nossos pecados. A negação de Pedro serve como um espelho para nossa própria fraqueza humana. Lembra-nos de que todos somos capazes de trair aquele que mais nos ama. Mas também aponta para o poder transformador do perdão, um bálsamo para a alma ferida da via dolorosa, o caminho das dores. Foi por ele que Jesus caminhou, carregando o peso da cruz sobre suas costas marcadas e sangrentas. Cada passo que dava era um ato de obediência. Cada respiração difícil, um testemunho de seu amor pela humanidade. As multidões que haviam se reunido para o espetáculo da Páscoa observavam em silêncio atônito enquanto ele tropeçava e caía. E Simão de Cirene, um transeunte, foi compelido a ajudar Jesus a carregar a cruz, um ato de compaixão, um ícone do amor divino que permeava essa jornada dilacerante. O sol batia impiedosamente quando ele chegou ao Gólgota, o lugar da caveira. Ali, despido e pregado à áspera cruz de madeira, Jesus proferiu palavras que ecoam pelos séculos. Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que fazem. A escuridão desceu sobre a terra, enquanto Jesus expirava. O véu do templo se rasgou ao meio, uma representação simbólica da barreira entre Deus e a humanidade sendo destruída. Naquele momento, algo profundo mudou no mundo espiritual. A morte havia sido vencida. A esperança havia nascido. Mas a história não termina na cruz. No terceiro dia, o túmulo estava vazio. Jesus, o Salvador crucificado, estava vivo. Ele havia vencido a morte, abrindo o caminho para nossa redenção e oferecendo o dom da vida eterna a todos que crerem. Ele ressuscitou. Os eventos daquela primeira manhã de Páscoa transformaram a vida de seus discípulos. Eles haviam caminhado com ele, presenciado seus milagres, chorado por sua morte. Agora, cheios do Espírito Santo, levariam a mensagem de sua ressurreição até os confins da terra. A paixão de Jesus Cristo não é apenas um acontecimento histórico. É uma narrativa atemporal de amor, sacrifício e redenção. Uma história que continua a desafiar, inspirar e transformar vidas até hoje. Pois à sombra da cruz encontramos perdão, esperança e a promessa de um amor que não conhece limites.